Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o fascismo. O fascismo é uma ideologia política de extrema direita que surgiu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, na Itália. Seu criador foi Benito Mussolini e ele conseguiu chegar ao poder em 1922 por meio da Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma foi uma manifestação que reuniu fascistas de toda a Itália, os chamados camisas pretas, que pressionaram o rei Vítor Emanuel III a passar o poder para as mãos de Benito Mussolini. O rei Vítor Emanuel III acabou nomeando Benito Mussolini primeiro-ministro e o Benito Mussolini começou a colocar em prática todas as ideias defendidas por ele, que eram basicamente o quê? O autoritarismo, ou seja, o combate à democracia. Um fascista geralmente não acredita no diálogo, na convivência de diferentes ideias, no consenso. Ele acredita na força, na imposição da força, né? O fascista também, ele acredita na censura, ele só gosta das opiniões que corroborem, ou seja, que concordem com o que ele já acredita. Então, jornais que critiquem as ideias deles geralmente são fechados ou então são atacados, né? Os fascistas também defendem o militarismo, ou seja, na visão dos fascistas, a vida deve ser como no quartel. No quartel, há uma hierarquia. Ao oficial que manda e ao subordinado, o soldado e o cabo que obedece. Então, para os fascistas, a sociedade deve ser dessa forma. Tem o grupo que manda e tem o grupo que obedece sem questionar. Os fascistas também eles eram elitistas. Essa ideia do elitismo, ela combina com o militarismo. Por quê? Na visão do elitismo, há um grupo que nasceu para mandar e há outro grupo que nasceu para obedecer. O fascismo também defende o racismo, ou seja, para um fascista existem raças e entre essas raças tem as raças superiores e as raças inferiores. A raça superior, obviamente, seria a branca na cabeça deles, e as inferiores seriam o quê? Negros, mestiços, índios, ou mesmo brancos inferiores, como, por exemplo, os eslavos, né, que são povos que habitam o leste da Europa. Os fascistas são machistas, ou seja, eles defendem que o papel da mulher é simplesmente cuidar do lar. Eles são xenófobos. O que é a xenofobia? É o ódio a tudo que é estrangeiro. É o ódio a mercadorias estrangeiras, a costumes estrangeiros e também a pessoas que vêm de outros países. Eles são anticomunistas, isso é importante de destacar, ou seja, o fascista ele tem como meta destruir qualquer ideia de esquerda, ou seja, ele tem como meta destruir o comunismo, o socialismo, o anarquismo, a social-democracia, qualquer tipo de ideia de esquerda. Ou seja, o fascismo é de direita, ou melhor dizendo, de extrema direita, porque fascista também não gosta de liberal, não. Até a direita que aceita o diálogo, que aceita a democracia, para o fascista está errado, tem que ser destruído. Então o fascismo é de extrema direita. Não se esqueçam disso. São homofóbicos, eles veem, né, os homossexuais como uma depravação que deve ser eliminada. O fascista ele defende o expansionismo geográfico. O que seria o expansionismo geográfico? Como o fascista se considera melhor que todos os outros, para eles, nada mais lógico e justo que eles invadam outros países, outras terras. E por fim, não menos importante, né, o fascista adora o culto ao líder. Então, para o fascista, o seu líder ele é infalível. Ele não erra nunca, ele deve ser venerado e protegido a todo custo. Tudo isso que eu falei lembra alguém aí? Vamos pensar. Bom, as ideias fascistas desenvolvidas por Mussolini inspiraram Adolf Hitler na Alemanha. O partido nazista criado por Hitler vai chegar ao poder em 1933, num contexto de agressão a opositores e também de crise econômica. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. A crise econômica de 1929 atingiu a Alemanha. A Alemanha se tornou um país com alto número de desempregados e muitos desses desempregados, devido à desesperança, acabaram votando nos nazistas. O fascismo italiano e o nazismo alemão vão acabar jogando o mundo na Segunda Guerra Mundial.
confronto mais violento da história da humanidade. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, essas ideias, como se mostraram bastante mortíferas, né, acabaram sendo jogadas para escanteio. Em vários países, inclusive, entre eles o Brasil, né, foram adotadas leis que proíbem qualquer tipo de propaganda de cunho fascista. Infelizmente, nos últimos anos, o fascismo renasceu. Ele vem ganhando força em muitos países, como na França, na Espanha, na própria Itália e na Alemanha também. E em alguns até chegou ao poder, como na Hungria, no Brasil, nas Filipinas, na Ucrânia, nos Estados Unidos, com Donald Trump, também é um exemplo de líder com características fascistas. E, infelizmente, essas ideias já vêm causando sérios danos, né? As atitudes desses líderes vêm levando a agressões ao meio ambiente, a agressões a minorias, a assassinatos de opositores políticos, e pode levar o mundo, a médio prazo, infelizmente até para um outro conflito mundial. Isso, infelizmente, é uma possibilidade. Bom, para quem estiver ainda achando que esse é um discurso que está muito forte, que talvez seja exagero da minha parte, eu vou deixar o convite aí para ler o resumo do livro Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, que eu mesmo fiz, que eu deixei aí na descrição do vídeo. Para quem gostar do resumo e quiser ir além, vou deixar também o link do livro para ser baixado em PDF. E aí, depois de ler tudo, discuta, coloque sua opinião aí nos comentários. Será que eu estou exagerando ao insinuar, né, que o líder brasileiro atual, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem características fascistas, assim como vários dos políticos que o apoiam? Será que é exagero? Será que não é? Pesquise, estude, né? Antes de vir aqui xingar, vai estudar, vai pesquisar um pouquinho e deixe a sua opinião. E mais uma vez, se gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse material para ajudar aí no combate a todas essas atrocidades, essas barbaridades que pareciam que estavam, né, enterradas, esquecidas, mas que lamentavelmente estão voltando com tudo aí. Muito obrigado.